Olá, meus irmãos, muita paz em todos os nossos corações, que o Mestre amado possa nos amparar mais uma vez nesse trabalho de estudo e reflexão dos seus ensinamentos. Hoje nós vamos fazer a lição 9 do livro Vidas Vazias, intitulada Bendize. Joana traz nessa lição, meus queridos irmãos, uma reflexão sobre a nossa postura ante a vida no que se refere a sermos mais gratos às coisas que nós recebemos. E ela vai trazer para nós uma reflexão que nos adverte carinhosamente para posturas que nós temos de não nos darmos conta das dádivas recebidas, ao mesmo tempo que nos colocamos constantemente numa situação de reclamação, de descontentamento ante a vida. Por que a gente se comporta desta forma, né? Por que a gente não consegue perceber as bênçãos que nós recebemos? Por que a insistência nossa em sempre ver dificuldade em tudo, em ver problema em tudo, tá sempre uma reclamação, uma coisa. É importante a gente pensar nisso, meus irmãos, para que a gente possa mudar o nosso campo mental e, consequentemente, a nossa atitude, porque tudo nasce do pensamento, tudo nasce desse nosso olhar sobre a vida, sobre as coisas, não é? Ela inicia dizendo que a vida que Deus, nosso Pai, nos dotou de tesouros que são inapreciáveis. Ela fala que a gente às vezes não se dá conta do significado da nossa vida existencial e que Deus, por suas leis, por suas regras, por seu amor, Deus nos faculta habilidades, possibilidades para que a gente possa interagir ante a vida com sabedoria, com entendimento. Ela diz, olha, que dons e recursos no instrumento orgânico, ou seja, no corpo de que a gente dispõe, constituem bênçãos de uma elevada significação. Ela coloca que a gente deve, então, aproveitar desses dons e desses recursos com bastante esmero, com bastante cuidado, para a gente poder lograr, então, o empreendimento que a reencarnação nos traz. É importante nesse parágrafo, meus queridos irmãos, a gente pensar que a vida, ela não se apresenta assim para todos. Veja bem, a gente tem, às vezes, né, o corpo físico dotado da capacidade de enxergar, de poder andar, de cuidar do seu organismo, da sua higiene pessoal. Existem muitos espíritos reencarnados no planeta Terra cuja energia física é marcada por muito desgaste. Enquanto a gente, por exemplo, alguns de nós conseguem enxergar, ou seja, a visão perfeita, tem outros irmãos que não. Enquanto a gente consegue ouvir, alguns conseguem ouvir, outros não conseguem ouvir. Há aqueles, grande maioria, que consegue fazer a sua própria higiene pessoal, tem outros que não, que vão viver da infância, adolescência, madureza, necessitando de alguém que faça a sua higiene diária. O movimento das pernas que nos faz ir, andar daqui para ali, para muitos faltam. Então a Joana fala desse dom da vida nesse sentido também, porque a mente, ela, a serviço do espírito, ela se movimenta de forma a compreender ideias, entender mensagens, né? Quantos vivem na idiotia? Quantos não têm a sua capacidade de refletir, de pensar, porque tem a sua mente imperfeita para isso?
Então ela começa a falar que são esses dons e recursos, eles vêm agregar a nossa vida para o nosso crescimento espiritual. A gente sabe também que aquele, por exemplo, que tem privado sua visão, que tem privado a audição, seu movimento, esses também trazem as marcas no corpo de uma estrutura necessária para a sua evolução espiritual. Que aquela cegueira, né, aquilo tudo é temporário. Outras encarnações virão em que o corpo físico nasce compatível com a visão, com a audição, com o raciocínio, com o movimento, mas enquanto a gente está reencarnado e gozando dessas possibilidades, Joana diz que a gente deveria aproveitar isso com bastante vontade de aprimoramento espiritual para nós e para outros também. Você veja bem, a gente às vezes quer ler um romance, né? Aí a gente vai, pega o livro, começa a ler, e a gente às vezes para de ler, porque tá com preguiça, tá cansado, tá com sono, não consegue, as coisas todas que a gente às vezes começa a alinhar. Mas veja bem, meus irmãos, quantos não conseguem ler o próprio livro? Quantos gostariam de ler determinada obra, mas ela não foi escrita em braille, então não consegue? Quantos dependem de um audiobook para poder acompanhar alguma obra e vai ter que ler aquela que foi formatada desta forma? Às vezes uma obra tão interessante que a gente às vezes tem vontade de ler, para muitos não há condições de ler, porque falta mesmo a capacidade de enxergar, de compreender, né? E ela fala então que a gente deve ser grato por essas coisas, refletir sobre essas coisas com gratidão. Ela continua: pequenas ocorrências existenciais desagradáveis muitas vezes aturdem-te e levam-te a inquietações e transtornos que não se justificam, mas a que te entregas facilmente. Ela está dizendo que a gente vive isso, né? Às vezes a vida parece que está caminhando, de repente aparece um negócio, depois vem outro, vem outro, vem outro. Ou situações que nos pegam abruptamente, da qual a gente não estava esperando. E Joana coloca que essas ocorrências, elas existem, elas são difíceis de lidar, mas elas precisam ser enfrentadas. E a gente às vezes se entrega num abatimento, numa reclamação, numa insatisfação. Quando tal cenário desse acontece, a gente acaba, meus irmãos, por não aceitar essas dádivas divinas. A gente acaba por negar o próprio conceito que nós temos da reencarnação, porque se tudo nos é dado para o nosso progresso espiritual, a dor também, as dificuldades também. Então a gente acaba se perdendo nisso. Olha que o que a mensagem dela é uma mensagem carinhosa. Ela está vindo nos advertir de modo muito carinhoso. Né? Ela já sinalizou assim: olha, vocês não percebem as dádivas que vocês têm, se abatem por qualquer coisa. Olha o que ela está dizendo para nós. Aí ela continua assim, ó. Se os utilizares, no entanto, com equilíbrio, serás compensado no esforço dos lucros extraordinários que te seguirão por todo o período carnal, lançando bases de segurança para o teu futuro. Se a gente utilizar dos recursos que a gente tem, ela está falando assim, em seu próprio benefício, poderá uma existência marcada por coisas boas, vitórias espirituais que nós teremos. Ela diz assim: observa então a modesta raiz de uma planta que penetra o solo e dele retira um perfume na flor e o alimento no fruto. Às vezes um terreno pútrido, fétido, né? E consegue a partir daí, mesmo daí, gerar o bem, coisas boas que nos agradam.
Que extraordinário químico esse que desenvolveu primeiro o programa de vegetar presente em todo o globo, nas mais variadas expressões, seja no Pantanal, seja na aridez das terras desérticas, né? Como essa coisa de brotar, de frutificar, de crescer. Isso é da lei. Nós estamos aqui para isso. A gente não está aqui para ficar em abatimento, sofrimento e dor. A gente está aqui para avançar, para crescer, para progredir, para iluminar as nossas próprias vidas. Joana fala, por exemplo, da parte digestiva, né, da harmonia desses bilhões de células que funcionam no nosso organismo sem que a gente nem perceba. É o coração que bate, a corrente sanguínea que não cessa, né, são as células que se movimentam, gerando para a gente a energia que a gente precisa, fazendo os canais de comunicação entre as partes do corpo. São os neurônios que se desenvolvem, se organizam para o desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da sabedoria. Isso tudo acontece dentro do nosso corpo, ativamente, sem que a gente se dê conta. Está tudo pronto para nós, tudo pronto. Ela diz assim, reflexiona um pouco na extraordinária função do pensamento. Porque o pensamento é captado por teus neurônios e ele é transformado em arte, em ciência, em maravilhas desse universo que nos encanta. Aí ela fala, pensa nesse manancial sanguíneo que corre sobre as nossas veias. Ela fala, considera a bomba cardíaca pulsando o tempo todo dentro de nós. Tudo que consigas examinar produz uma certa admiração e surpresa, desafiando a nossa inteligência, porque é realmente um verdadeiro milagre da vida. Olha que coisa essencialmente importante para a gente entender. O milagre da vida, dado por Deus, obra divina sobre nós, com o único objetivo de nos fazer permanecer o tempo que precisamos aqui, na existência, sendo fortes, valorosos, ativos. Ela diz assim, nenhum incidente, ocorrência alguma, tem lugar por ação do acaso. Os que assim denominam os fenômenos da vida apenas alteram a denominação da inteligência suprema e causal do cosmos. Então, você pode até falar, aconteceu por acaso, você está denominando algo que tem uma causa certa. De toda essa ordem que envolve a nossa vida, de leis que regem a nossa existência, leis imutáveis, das quais todos nós estamos inseridos e que tende a nos levar ao progresso espiritual. Então, ela, mais uma vez, ela fala, né, desse pensamento que alguns têm de não reconhecer Deus em sua infinita bondade, misericórdia e amor, e do quanto Deus é em nossas vidas. E deixe que a esses ainda, esse sentimento de orgulho, até que na percepção da invalidez das suas próprias intenções, a vida vai ensinar, vai mostrar, vai dizer, e aí esses tantos terão que se curvar ante a vontade divina, porque nada acontece, nada passa sem a anuência de Deus. Ela diz assim, há uma lei de causa e efeito que responde por todas as interrogações que a mente elaborou. Essas interrogações, ela está dizendo assim, porque a gente às vezes fica assim se perguntando, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece comigo? Por que eu sinto assim? Por que essas coisas vêm para mim? Por que a gente vê crianças sendo vítimas de tanta violência? Por que a gente vê tanto abandono? Por que a gente vê tanto descaso? Esses porquês todos têm uma resposta racional, lógica. E a lei de causa e efeito que o Espiritismo nos orienta, nos ensina, responde isso tudo. E Jesus falou para nós lá dessa lei, quando ele falou a cada um segundo suas obras, e não foge disso, sabe, meus irmãos?
disso que está sendo falado. Ela diz assim: Deus é o artista, gerador da vida. Olha que linda essa frase, né? Que linda essa frase. Aí ela vem para o título da página: Bendize-o em todos os momentos, através de ações saudáveis e de pensamentos edificantes. Dele vieste e para ele, com o sentimento e o conhecimento ampliados, retornará. É certo que não consegues tudo que deseja. Não atinges o alvo ao qual te direcionas, nem fruis as alegrias a que aspiras. Não te permitas, por isso, a rebeldia aparentemente justificável. Há razões poderosas que trabalham para que assim ocorra, em razão da programação do teu futuro, que nem sequer imaginas. Olha como que a gente às vezes se comporta de forma muito tola, né, meus irmãos? Porque Joana, ela, nesses 2 parágrafos aqui, ela fala que a gente, às vezes a gente não tem a vida que a gente gostaria de ter, mas nós temos a vida que precisamos. E quando ela coloca isso, ela vem no parágrafo seguinte dizer assim: mas olha, acate essas situações temporárias da vida física como esse manancial da sabedoria divina que está nos preparando para outras coisas das quais a gente nem imagina. Então olha como que o fato disso, né, das coisas que a gente nem imagina, olha como que a gente desconhece bastante a nossa condição. Então, é de modo sábio, ponderado, nos entregar aos desígnios de Deus. E, meus irmãos, a gente pode se rebelar, se rebater, sei lá, a gente pode tomar qualquer atitude que a rebeldia nos permitir. Mas a gente precisa compreender que quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de um futuro certo e de progresso e de amor. A gente não está falando de algo que a gente vai investir na nossa vida sem saber o que vai dar. Como muitas coisas que a gente faz na nossa vida física. A gente às vezes se mete em cada coisa, vai de cara e coragem sem saber o que vai dar. Quando a gente fala de Deus, a gente sabe que o investimento das nossas vidas em Deus, ele é certeiro, que o resultado disso é promissor. É o nosso progresso, é só para o nosso bem, não tem outro caminho não, gente. Não tem caminho diferente disso não. É buscar Deus com nossa intencionalidade, nosso trabalho, e Deus sempre estará conosco, é isso. Não tem outro caminho. O retorno disso é sempre positivo. É preciso a gente pensar nisso. Porque isso nos dá confiança de fazer. Isso nos dá certeza de querer fazer, não é? Independente do que seja. E a gente vai colocando Deus nas nossas vidas, nas nossas dificuldades. Pensa aí no problema que te angustia. Pensa aí naquilo que é para você o seu grande nó, sua grande dificuldade. Busca Deus na solução desse problema. Busca Deus para perto de você nessa hora em que a vida está te cobrando, às vezes, um acerto de contas do passado, em que a vida está te cobrando renúncia, em que a vida está te cobrando força, coragem. Então é preciso pensar nisso. E sem ele a gente não vai conseguir resolver nenhum desses problemas, meus irmãos. Por isso que a gente precisa contar muito com a ajuda divina, né? Joana continua assim, ó. Impede-te ao desespero. Ela está falando, não fica desesperado. Não se permita,
desesperar, não se permita afligir. Ela fala isso em qualquer situação, especialmente quando ignores a causa do aparente insucesso de hoje, que se poderá transformar em grande bênção para o futuro. Então, se a gente não tem noção do porquê que a gente está passando por aquilo, então a gente precisa entender que aquilo não está ali, como já disse lá atrás, ao acaso, mas obedecendo os desígnios de Deus. Então, não nos desesperar é denotar confiança em Deus. É denotar essa certeza de que a gente pode estender as mãos àquilo que vem, porque Deus nos guiará. Ela continua. Sob determinado aspecto, a gente acaba recolhendo aquilo que plantou, que a gente semeou no passado. Por fim, ela fala, esses aparentes insucessos que a vida traz, aparentes, hein? Veja bem, constituem um recurso precioso para a gente evitar amargas situações no futuro, outras encarnações, outras situações, que já não necessitas experimentar. Portanto, a negativa de agora representa bênção para depois. Então, aquilo que hoje a vida não nos dá do jeitinho que a gente quer, ela é necessária para bênçãos futuras, para o comportamento melhor de nós todos. Ela diz assim, não poucas vezes o licor de hoje se torna o vinagre desagradável de amanhã. Tá vendo? Isso aqui tá muito na passagem do Evangelho que Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. É isso. É atravessar a porta estreita hoje, nessas dificuldades, nessas lutas, sem desespero, sem sofrimento, agradecendo a Deus pela oportunidade de viver isso com o que a gente tem hoje, né? Mas acreditando que o futuro nosso será com certeza melhor do que hoje a gente falar, não quero nada disso não, vou pegar o lado mais fácil disso tudo e pega a porta larga, aí a gente colhe todas as alegrias da vida física para contrair às vezes mais dívidas, né, mais desatinos para outras existências. Em síntese, ela vai contar um caso interessante aqui para nós. E esse caso é interessante para a gente poder pensar do que ela quer dizer. À medida que a gente vai lendo, parece meio doido isso aqui que ela está falando. Mas é porque a gente, na verdade, a gente vive uma vida de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente meio que louco, né? Porque eu acho que é só mesmo um pensamento muito louco da gente, assim, sem muita racionalidade, a gente tem o desejo de dar conta de tudo. Ah, mas isso é muito difícil, né? Ou a gente assenta o nosso olhar apenas em um ponto, esquece outros, né? De tão importantes também que são. O que Joana vai dizer com essa narrativa que ela vai fazer agora é que a gente às vezes se perde sem saber o que é prioridade na nossa vida. E com isso a gente acaba por não agir de modo mais assertivo e também de não reconhecer o que a gente já tem agregado em nós de valor, de conhecimento, de vida, de sabedoria, né, de dádivas, para atingir aquela meta que a gente deseja. Então ela continua assim, olha, ela diz o seguinte caso. Ela diz que um grande escritor russo narrou esse diálogo mantido entre um conde rico e um lavrador da sua propriedade. Esse é lavrador muito pobre.
acontece? Em síntese, o camponês chega perto do conde para pedir dinheiro. E pede uma ajuda financeira, expressando então a sua miséria, a sua desdita. Aí o conde vira para ele e diz assim: eu te dou a importância que você está me pedindo, desde que você me permita cortar-lhe o braço direito. Surpreso, então, o camponês olha aquilo estranho e fala: como assim? Tô te pedindo dinheiro, você quer levar meu braço? Né? Isso é estranho. Você tá ouvindo a entrevista, tá achando estranho mesmo. Aí, o camponês fala para ele: mas senhor, o dinheiro será de muita utilidade, eu tô precisando, claro. Mas o meu braço direito é de importância capital. Gente, ele é um camponês, pensa bem. O braço, né? É necessário, os dois braços, para trabalhar, né? O conde, então, senhor dele, disse assim: ah, mas e se eu aumentar o seu valor? Diz que você está me pedindo aí. Eu posso aumentar, mas aí eu preciso então cortar seus dois braços. E ele fala: de jeito nenhum. Não, que isso, cortar braço nenhum meu, não. E pouco a pouco o conde foi fazendo isso. Mas e se eu te der isso? E também tirar um dos teus olhos? E se eu te der isso e fizer isso? Aí ele começa. Aí, e o camponês negando, claro, que não aceitava hora nenhuma, né? E o dinheiro já cada vez mais alto. Suscitava o que ele tinha pedido, o vulto já estava muito maior desse valor que o camponês estava, que o conde estava oferecendo lá para o camponês. E ele negava. Aí, de tanto ele declinar do desejo de pegar emprestado, né? Mas deixar que cortasse alguma coisa do seu corpo, o conde fala para ele assim: nunca digas que você é pobre, porque todo aquele que possui valores, que não troca nem vende por dinheiro algum, é portador de uma grande fortuna, que deves bem dizer em todos os dias da tua existência. Quando a gente lê uma mensagem dessa, a gente fala assim: nossa, mas esse conde era só ter emprestado dinheiro para... Não é isso. Essa mensagem ela não deve ser refletida dessa parte. A reflexão aqui é outra. Veja bem, meus irmãos, todos nós temos algo nosso ou próximo de nós que a gente não abre mão por nada desse mundo. E eu tô falando de pessoas, eu não tô falando de bens, não. Eu tô falando de dádivas que a gente tem, de sabedoria, de inteligência, da capacidade do nosso organismo. Mas quantas coisas a gente tem? Pergunta para uma avó se ela abre mão de um neto. Por preço nenhum nesse mundo. Pergunta para uma mãe com um filho. Por preço nenhum nesse mundo. Pensa nisso, gente. Pensa numa família constituída. É reconhecer essas dádivas. Porque quando a gente não reconhece, a gente comete delitos. Olha a situação de Judas e Jesus. Judas não reconheceu Jesus como essa dádiva divina que Deus nos presenteou presencialmente aqui na terra. E é por isso que ele vai dar um beijo e pega moedas de ouro. Aqueles que vivem enganados, aqueles que não se apercebem, se deixam levar. Mas todos nós sem exceção, temos esse lado da vida que é muito importante para nós e que não há nada que nos faria abrir mão disso. É dessa mensagem que Joana está dizendo. Por
Por que ela manda bem dizer? Porque a gente tem motivos demais para agradecer as coisas da nossa vida. Então eu preciso ser grato por tudo. Eu preciso agradecer a Deus por essas coisas e viver isso intensamente. Sabe por quê, meus irmãos? A vida, ela feita para nós, né, nessa existência, com tudo que a gente precisa, a próxima não vai ser assim, não vai mesmo. Vai ser outro momento, é outra história. As relações, né, a condição de relações modifica. Então é preciso, enquanto a gente está com as pessoas que a gente ama, com aquilo que é importante para nós, a gente conviver com amor, com sabedoria, agradecendo a Deus, sem querer posse de nada, porque a gente precisa aprender a dar, é dando que a gente recebe. Que a mensagem de hoje seja guardada no nosso coração, que a gente possa estar mais grato a Deus, agradecer a Deus por todas as dádivas recebidas, para vivermos melhores. Para vocês, muita paz, muita alegria no coração. Até semana que vem, se Deus quiser.